Olá, gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast RamaCast, começando agora com muita alegria, com muito prazer. Eu sou o seu irmão, o pastor Marcos Paulo, da comunidade Ramá de Xerém, e é com grande prazer que nós estamos dando início a esse nosso programa, debaixo da bênção, debaixo da presença de Deus. E eu não estou sozinho, hoje recebendo aqui meu mano, queridão de Deus, pastor Josué do Ministério Apostólico Peniel, queridão de Deus. Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no nosso RamaCast. Amém, prazer todo meu estar aqui participando desse podcast com você, né? Espero poder contribuir, né? Em nome de Jesus. Muito bom. Além do pastor Josué, eu estou recebendo também meu amigo da comunidade Ministério Geração Eleita, o pastor Leonardo Salles. Queridão, seja bem-vindo, um grande prazer tê-lo aqui. Seja bem-vindo no RamaCast. Ô, pastor, a paz de Jesus, boa noite para todos. É um prazer estar aqui no podcast. E como o pastor José disse, né, a gente espera contribuir o máximo aqui para a gente semear a palavra de Deus. Muito bom. Deixa eu antes me apresentar aqui para o pessoal direitinho. Eu sou pastor da comunidade Ramá de Xerém. Acabei de lançar um livro, Frutos da Perseverança, quando desistir não é a opção. Aqui eu trato de alguns assuntos de como Deus se moveu na minha vida, os testemunhos dessa experiência de vida, tudo que Ele tem feito. Também como profissão sou advogado e eu espero também trazer aqui um pouco também desse conhecimento no momento oportuno e vai ser uma grande bênção para você, tá? Você que está nos acompanhando pode estar fazendo a sua pergunta, deixando aí na descrição do vídeo a sua pergunta e no final com certeza nós estaremos trazendo a resposta ou num próximo encontro também. O pastor Josué Ferreira já trabalha nas comunidades há muito tempo também, né, pastorzão? Há muito tempo, nós estamos há 10 anos pastoreando ali em Barro Branco, a comunidade evangélica apostólica Peniel. Eu, minha esposa e toda a equipe ali da comunidade apostólica Peniel. Muito legal. Nós fizemos ali naquela comunidade. Fomos emancipados, né, pelo pastor Maxwell, que era o nosso presidente na época. E hoje nós seguimos ali, né, com essa visão que Deus nos deu há 10 anos ali em Barro Branco. Muito bom. E o pastor Leonardo Salles também já faz trabalhos na comunidade evangelística, vai trabalhando para o Senhor. Fala para a gente um pouquinho, pastor, antes da gente orar aqui no início. Pastor, nós estamos ali também em Barro Branco, bem próximo ao pastor Josué. Nós estamos ali 9 anos fazendo uma obra para Deus ali. Começamos ali enviado pelo nosso pastor, o pastor Jair de Castro, que até deixar um abraço aqui para ele aqui, que está em Goiás agora. Legal. E estamos ali semeando a palavra de Deus e tem sido bênção até agora. Muito bom. Para quem não sabe, Barro Branco é um dos municípios, é um dos bairros do município de Duque de Caxias, fica no Rio de Janeiro. Não é complicado, é Baixada Fluminense. E hoje, vocês vindo representando aqui essa evangelização, tem tudo a ver, né? Porque hoje falaremos sobre evangelização e estratégias evangelísticas. Mas nós vamos começar esse programa de hoje, debaixo da bênção de Deus, orando. E eu quero pedir ao meu caro pastor Josué que nos leve em oração para aí sim a gente deslanchar e falar de tudo aquilo que Deus encheu o nosso coração. Amém? Amém. Bondoso Deus, eterno, poderoso Pai, nós rendemos-te graça aqui nesta noite, ó Deus, iniciando este programa debaixo da tua bênção, ó Pai. Nós queremos glorificar e exaltar o teu nome por essa grande oportunidade de poder alcançar vidas através, Senhor, das nossas redes sociais, Senhor. Nós queremos aqui abençoar, ó Pai, em nome de Jesus, todas as vidas, pessoas que vão participar conosco, que vão estar participando, amém, Pai, interagindo conosco. Nós já deixamos e liberamos a bênção sobre a vida delas. Que o teu Espírito, Senhor, nesta noite, neste momento, possa nos usar para a honra e a glória do teu nome e semear a tua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém, amém mesmo. Nós vamos começar muito bem o programa de hoje, o RamaCast, fazendo a pergunta direcionada ao nosso caro pastor Josué. É válido toda a estratégia para evangelizar? Você acha que é válido? Bom, pastor, eu acredito que não é toda a estratégia que é válida, né? Existe um princípio bíblico, né? Desde que nós estejamos embasados dentro da palavra de Deus, das Escrituras e da doutrina do Evangelho,
com certeza até seria válido, mas é uma pergunta assim, para mim, bem difícil, né? Mas eu vou optar por não, né? Não é toda estratégia que é válida. Se a gente deixar isso aí, né, abrangente para todos, né, pastor Leonardo, a pessoa vai usar qualquer artifício, né? Eu acredito Sim. que a maior estratégia de evangelização, as estratégias, na verdade, de evangelização, nós temos que buscar dentro da palavra de Deus. Entendi. Porque vocês estão assim na comunidade e lá, né, a gente tem muitas experiências, por exemplo, são lugares assolados pelo tráfico, são lugares onde tem baile de comunidade. Exatamente. Essa estratégia, pastor Leonardo, de levar, por exemplo, o funk gospel para aproximar do jovem, para ganhar aquele coração que de repente frequenta o baile funk e tal. Você acha que é válida essa estratégia? Pastor, nós estamos há 9 anos ali em Barro Branco. Eu acredito que estratégia faz parte da evangelização, desde que essas estratégias não venham a ferir alguns princípios. Exatamente. Exemplo, você me fez uma pergunta aqui agora. Vale o funk gospel? No meu caso, eu nunca usei o funk gospel para evangelização, porque a melhor coisa que nós temos para evangelizar, a melhor arma, é a palavra de Deus. Um dia eu estava vendo um vídeo e achei muito interessante que existem várias formas de se pescar. Não se pesca somente com anzol, se pesca com rede, já vi gente pescar com a mão. Então, a estratégia, eu acredito que vai de cada pastor, de cada cenário, de cada realidade, pedir uma direção do Espírito Santo, o que vai ser realizado naquele lugar, como pescar, como evangelizar naquele lugar. Entendi. Eu vejo nos nossos dias, algumas igrejas, durante o período do carnaval, chega a montar o bloco evangelístico gospel, lá com samba, com pagode, seja o reggae. Como que você vê essa questão, pastor Josué? Se nem toda estratégia é válida, como que fica essa questão dos blocos de carnaval, evangélicos, pessoal que sai? Como que faz uma evangelização dentro de um cenário desse? Pastor, assim, como o pastor Leonardo falou aqui de pesca, né? Para cada peixe você usa um tipo de isca. Claro que aqui no Rio de Janeiro, a cidade, né, não podemos dizer que é do carnaval, mas é de Cristo, né? Amém. Mas é uma estratégia de evangelismo, mas a palavra de Deus ela tem que ser central. A Bíblia, né, o que diz as Escrituras, ela tem que ser o carro-chefe, não é isso, pastor Leonardo? A Bíblia, né, a palavra de Deus tem que ser a maior arma, né, para o evangelismo, né? É interessante você usar o ritmo, é interessante você usar, né, a festa, né, ali, mas o propósito tem que ser único, que é a palavra de Deus. Mas pastor Josué, pastor Leonardo, vou perguntar de primeiro para ele, mas quero ouvir também ele. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 22, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Não seria, óbvio, com alguns critérios mínimos e respeitando a teologia, mas colocar o bloco na rua, se fazer de fraco para com o fraco, para ganhar o fraco? Pastor Leonardo, deixa ele responder primeiro. Eu vou responder agora. Ele já está com a espada na língua. Eu também faço uma pergunta. Por que tu não faz esse bloco, essa evangelização em outro período, a não ser no carnaval? Eu não tenho nada contra quem faz esse tipo de evangelização no carnaval. Eu falo do nosso ministério, da nossa igreja. Nós não fazemos esse tipo de evangelismo no carnaval. Mas nossa igreja trabalha com evangelismo de casa em casa, culto nas praças. Mas nós não fazemos por quê? Porque é um período de festa, é um período que as pessoas às vezes não estão sensíveis a ouvir a palavra de Deus. Talvez alguns aqui vão discordar do que eu estou falando. Mas assim, eu não quero aqui colocar peso sobre ninguém. Eu estou falando no meu caso, porque eu vim desse meio, né? Eu cresci num ambiente, o meu irmão, ele tinha equipe de som, ele fazia baile funk, ele fazia muita festa. Eu vivia dentro desse meio.
E quando eu aceitei Jesus aos meus 17 anos de idade, e Jesus me arrancou desse ambiente, e eu conheci outro ambiente, o ambiente da igreja. E ali Deus foi trabalhando na minha vida, no meu caráter, transformando a minha vida, e hoje eu sou um pastor. Então eu não uso esse método de evangelização, mas eu acredito que nós devemos orar e estar sensível ao que o Espírito de Deus quer fazer em cada lugar. A igreja que evangeliza no carnaval, eu respeito. Eu não vou falar que ela está errada e falar que ela está certa, mas eu respeito a posição de cada pastor que tem essa visão de tirar a igreja nesse momento e evangelizar no carnaval. Por exemplo, nossa igreja, no período de carnaval, nós não fazemos retiro. Tem igrejas que fazem retiro, mas a igreja continua estabelecida, fazendo os seus cultos. Nós não fechamos a igreja, nós continuamos pregando o evangelho na localidade. E aí, pastor Josué, fala para mim, se fazer de louco para ganhar o louco, se fazer de fraco para ganhar o fraco, esse texto bíblico, como que você vê ele? Eu vejo o seguinte, pastor, ele se fez para salvar. De que maneira ele salvou? Né? Com a palavra. Ele se aproximou. Na verdade, esse texto assim, é bem... né? Alguns interpretam dessa forma, né? Se a gente ficar interpretando dessa forma liberada, né? A gente vai fazer muita coisa louca, né? Mas eu acredito assim que da forma que a gente atrai é a forma que a gente vai ter que manter a vida toda, né? Se a gente atrai com bloco de carnaval, certamente as pessoas vão achar que a igreja também é aquilo dali. E a problemática é quando a pessoa chega dentro do ambiente da igreja e começa a participar daquilo ali, e ela vem com aquilo ali na mente, né? A igreja é festa, né? E a gente percebe que não é só aquilo dali, tem outras coisas. Então, eu vejo o seguinte, da forma que você atrai, é a forma que você vai ter que manter a vida toda. Respeito muitas igrejas, né, que trabalham dessa forma, mas a igreja tem que trabalhar com isso aí também, né? Eu conheci... Pode deixar o carnaval acabar. Eu conheci o cantor Graça e Paz, né? Todos devem conhecê-lo, né? A sua irreverência, a sua forma de evangelizar, aquela maneira lúdica, inclusive com artes, com dramatização, né? A pregação. E uma vez conversando com ele, estávamos fazendo a evangelização lá em Nova Friburgo. Aí ele me disse, pastor, eu criei uma evangelização dentro de um ambiente que era tomado pelo forró, a Noite do Arroxo. E todo mundo ficou muito assustado. E alguns foram por curiosidade, querendo saber o que era aquilo. E lá no palanque, onde ele pôs os equipamentos de som, havia um desenho de um A enorme, pintado de roxo. A Noite do Arroxo. O A era roxo. E ali rolou louvores, ele pregou. Curiosamente, vocês sabem que ele passou por centros de recuperação. Alguns drogados foram alcançados, pessoas deixaram as drogas, alguns viraram cristãos. Hoje alguns são líderes de algumas igrejas, mas muito interessante a estratégia que ele usou. A Noite do Arroxo, num local que era tomado pelo forró, por aquela, né, eles chamam de aquela música, o sofrimento, né, aquela música do sofrimento e tal. E eu achei bem interessante o que ele falou. Vocês acham que essas estratégias, elas não podem funcionar? Por exemplo, eu nunca ouvi falar de Noite do Arroxo. Por exemplo, culto do solteiro. Por exemplo, culto pet. Eu nunca ouvi falar assim, algo e algumas igrejas têm feito. Pastor, como que vocês veem isso? Eu vejo assim, o povo exagerando demais, né? Promovendo algumas coisas assim que isso mexe muito com a grande problemática que o senhor falou do culto do arroxo, né? Com certeza, alguns que se aproximaram, teve gente ali que gostou, mas em contrapartida, aquelas pessoas que foram lá, viram e se sentiram enganadas, né? Se sentiram queria o arroxo mesmo, queria realmente o arroxo, né? E tal. E a gente olha pelo lado das pessoas que foram ali, foram salvas. Glória a Deus por isso. Mas e as pessoas também que saíram dali frustradas porque de repente venderam um peixe, né? Venderam uma imagem diferente. E aí, o que o senhor acha disso aí também?
Então, a gente tem que ver os dois lados da moeda. Olha, eu quero saber o que você que está aí agora nos assistindo acha. Deixe o seu comentário aqui, se puder, compartilhe, esteja compartilhando com pessoas e deixa a sua opinião aqui, que para nós é muito importante. Pastor Leonardo, não é válido a noite do arroxo para atrair? Será que não teria um desdobramento depois, uma estratégia para atrair e depois a evangelização, o discipulado? Até porque esse ambiente é um ambiente de evangelização, não seria propriamente dito de um culto a Deus, de louvor e adoração a Deus. Seria a evangelização. O anzol para pescar, né? Para trazer, Sim. atrair a vida. Sim. A igreja não pode se prender, né? Dentro de 4 paredes. A igreja, a palavra igreja é eclésia, chamados para fora. Essa é a missão da igreja, o ID. Agora, como eu vou fazer esse ID, né? Eu tenho preparo para estar nesse ambiente. Se a gente ler o Salmo primeiro, né? O Salmo primeiro é bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos encarnecedores. Eu falo que lá dentro do bairro tem vários botecos. E às vezes eu paro num boteco daquele e eu evangelizo, eu falo de Jesus e depois eu saio daquele ambiente. Eu vou ver isso na história de Jesus. Jesus entrava em várias regiões, em várias localidades, e ali ele pregava a palavra, e ele se retirava. A igreja pode sim evangelizar, a igreja pode ir em certos ambientes, desde que quem está indo tenha preparo para isso. Porque eu já vi casos de pessoas irem evangelizar no período de carnaval mesmo e ficarem por lá, porque não tinham preparo para estar nesse ambiente. Eu tenho uma história muito interessante, eu conheci uma história de um missionário que ele ficou anos e anos dentro de uma tribo e ele não ganhou ele não ganhou nenhum índio para Jesus. E ele começou a perguntar a Deus por quê. Aí até que um dia o Espírito Santo revelou para ele. O Espírito Santo revelou para ele, sabe por que você não ganhou ninguém ainda na tribo? Porque você é o único que anda de roupa aqui. Parece loucura que eu estou falando aqui. Porque ele era o único que andava de roupa. E a tribo toda ficava nu. E ele chegou para a esposa, que era missionária, e falou assim, olha, o Espírito Santo falou uma coisa aqui para nós, que nós estamos sendo diferentes aqui, eles não estão nos aceitando. E eles tiraram a roupa e daquele dia em diante começaram ali a ganhar almas para o reino de Deus. Claro que eu estou falando isso aqui, não é a gente pegar isso agora e transformar numa doutrina agora, né? De a gente ir para a rua agora. Não, mas estou falando que naquele ambiente ele teve uma direção de Deus. Deixa eu contar uma revelação. Né? Uma revelação. Deixa eu contar uma experiência que eu tive para vocês agora há pouco tempo. Em dezembro eu fui para a África. E lá tem alguns trabalhos estabelecidos e de evangelização, inclusive. Então, em uma das minhas conversas com os pastores de lá, eles falaram assim, o grande problema de alguns missionários que vêm aqui para a África, que eles não vêm pregar Jesus. Eles vêm querer confrontar a cultura daquelas pessoas. E isso cria empecilhos e impedimentos na pregação do evangelho. Por exemplo, lá tem a cultura do lobolo, que é o pagamento quando uma pessoa vai se casar, o marido, né, o noivo, paga para o pai da noiva. No sul, eles chegam a pagar até para o tio da noiva. Como que você chega nessa cultura e quer mudar essa cultura? Não vai mudar e pode ser que crie alguns impedimentos para que seja pregado o evangelho. Então, todas as vezes, e aí é uma contribuição minha aqui dentro do nosso Ramacast, todas as vezes que a pessoa vai evangelizar, nós precisamos conhecer qual é a cultura daquele local, exatamente, os códigos de comunicação daquela comunidade onde nós estamos inseridos, quem são as pessoas estratégicas para alcançarmos primariamente, né? Porque se você evangeliza o cabeça da família, tem uma estatística que diz que se você ganha a mãe dentro de um lar, existe um percentual muito alto de 80% daquela família não se firmar no evangelho. Mas quando você ganha o pai, a chance de 90% de toda a família se render a Cristo. Então, nós precisamos orar a Deus pedindo direção, pedindo a graça, né, para a gente poder transmitir sem ferir a cultura local. Pastor, para acrescentar aqui, segunda de João diz assim, ó, segunda de João 1, né, 8. Acautelai-vos para que não
destruídes a obra que realizamos com zelo, mas para que, pelo contrário, sejais recompensados regiamente todos aqueles que não permanecer no ensino de Cristo, mas acreditam estar indo além dele, não tem Deus. Portanto, quem permanece na sã doutrina tem o Pai e também o Filho. Então, como o pastor Leonardo falou aqui, com certeza o missionário ele recebeu uma revelação do Espírito Santo. Uma revelação do Espírito Santo, ela vem de lágrimas, vem de choro, vem de joelho, vem de oração, né? Vem de clamor, né? Não vem de uma ideia. Ele não teve uma ideia, ele teve uma revelação. É com isso que a gente tem que ter cautela hoje para entender. Porque às vezes o cara está tendo uma ideia e está achando que aquela ideia é uma revelação. Uma revelação, pastor, ela vem de propósito, vem de oração, vem de joelho, não vem do agora. Eu vejo muita gente avançada, né? Copiando também o que deu certo em outro lugar. Deu certo lá. E aí, de repente, ele está em casa depois de um domingo de manhã, depois do almoço, depois daquela macarronada com Coca-Cola. Ele dorme aquele sono, de repente ele acorda, aí teve um sonho, e de repente ele... vamos fazer um culto pet. Vamos fazer um culto... Como é que é? O solteiro. Meu irmão, não é possível, cara. Eu não consigo acreditar, pastor Marcos Paulo, pastor Leonardo, que um culto pet veio de uma pessoa que orou, que jejuou. Inspirada pelo Espírito Santo. Veio com lágrimas. Eu não consigo acreditar. Eu estou sendo tentado. Tudo bem, aqui. eu entendo a ideia. Eu entendo a ideia. É uma ideia minha, né? Eu entendo, o cara, né, tá ali, ele quer ganhar alma, ele tá com uma boa intenção. Como o Isaac não queria deixar a arca cair, né? Aí foi lá e botou a mão e foi fulminado. Então, eu estou muito preocupado com esse evangelho muito acelerado, da velocidade, né? O pessoal anda clamando pela velocidade, né? Constância. Mas tem muita gente que, assim, em vez de pedir a Deus a revelação do Espírito Santo, ele está acelerado demais. Deixa eu perguntar para vocês. Estou sendo tentado aqui. E você que está em casa, se estiver sendo tentado como eu, faça a sua pergunta, eu quero saber. Qual a estratégia de evangelização que vocês usam na igreja onde vocês estão inseridos? O contexto que vocês estão inseridos? Dentro de comunidade, local, de repente, empobrecido, pessoas carentes. Quero começar ouvindo o pastor Leonardo. Qual a estratégia, a comunidade que o irmão está inserido utiliza para evangelizar? Uma direção que Deus deu para o nosso ministério. Há 4 anos nós fazemos um trabalho musical no nosso bairro. Então nós começamos um projeto musical que começou a atrair muitos jovens no bairro. E hoje mesmo nós temos um projeto que nós estamos montando uma orquestra até final do ano. Porque a gente olhou para dentro do bairro e viu que no bairro não tinha uma orquestra. E a minha esposa foi assembleana há muitos anos e ela veio desse meio e o sonho dela também era montar uma orquestra. E Deus foi dando uma direção para nós para a gente atuar nessa área de música. E é um projeto que é aberto a todos, independente da crença, independente da idade, a igreja está aberta para atender essas pessoas. E através desse projeto nós temos feito um trabalho de evangelismo. E é muito interessante sobre isso aí, porque falando sobre evangelismo, Jesus é o nosso modelo. Lá em João capítulo 4, no versículo de número 5, vai dizer: e assim chegou uma cidade de Samaria. Os discípulos não tinham coragem de evangelizar lá em Samaria. Os discípulos não foram evangelizar em Samaria, mas Jesus teve que ir lá evangelizar uma mulher samaritana. E nós temos que ter essa sensibilidade, que às vezes Jesus quer alcançar um grupo, Jesus quer alcançar algumas pessoas, e às vezes na minha mente religiosa não permite, porque fala, não, esse ambiente, não, esse tipo de prática eu não faço, eu não vou lá. Calma aí, será que Jesus quer alcançar eles? Será que Jesus quer manifestar a glória dele nesse ambiente? Por isso que a gente tem que ter
a revelação e a direção de Deus dentro do cenário que a gente vive. Então essa foi a revelação que nós tivemos. Nós estamos fazendo esse trabalho lá e trabalho que tem dado certo. Nós temos também trabalho de casa em casa, mas esse trabalho musical, o projeto musical lá tem dado certo. Que bênção. Deus abençoe e continue inspirando os irmãos e fomente muito mais mecanismos de evangelização lá na comunidade. Pastor Josué, quais são as direções que Deus tem dado para vocês e quais são as experiências que vocês têm tido lá de evangelização? Pastor, nós utilizamos, né, ainda lá o ar livre, culto ao ar livre. Nós temos um trabalho lá com casais, né, com famílias, que é o Casados para Sempre, que a gente trata ali o caráter da família, como você falou, do pai. A gente entende isso quando a gente tem um sacerdote forte, né, dentro de um lar, a probabilidade de você alcançar a família inteira é bem maior. Então nós lá trabalhamos com casais, trabalhamos com família, nós evangelizamos ali ao bairro em si, botando a igreja na rua, né, pregando na rua, fazendo culto, mostrando que para as pessoas que nós não temos senão pão, né, e vinho para eles ali. Nós estamos numa comunidade muito carente e realmente eu cheguei ali em Barro Branco e percebi, tive realmente essa percepção. Existem comunidades e comunidades, né? Quando a gente chegou ali, pastor Leonardo, eu percebi fui entender o que realmente era comunidade carente. Chegamos ali, não tinha saneamento básico. Chegamos ali, não tinha, a coleta de lixo não passava, né? Era um lugar bem inóspito mesmo. Então, de acordo com os anos, buscando, né, orando a Deus, né, bastante oração, porque ali os irmãos conhecem a nossa igreja, a luta que nós enfrentamos ali com o tráfico, né, com o abandono do poder público, mas com muita oração, Deus ele tem enviado pessoas sérias na política também para olhar para aquela comunidade, né? E junto a isso nós temos um projeto de oração na igreja, que nós temos uma equipe que ora na nossa igreja incessantemente. Todos os dias nós estamos ali de joelho dobrado pedindo para Deus transformar vidas. E a nossa maior estratégia de evangelização ali é a palavra de Deus nas vidas, né? Alcançando as pessoas através do Casados para Sempre. Muito bom. Lá na comunidade Ramá em Xerém, nós temos tido algumas experiências boas também. Inclusive o pastor Josué já teve a oportunidade de estar conosco na Noite do Carinho. A terceira sexta-feira de cada mês, reunimos os irmãos e a gente se mobiliza, fica um grupo na igreja orando, o outro grupo desde cedo prepara as quentinhas e a gente vai para as comunidades, levando o almoço, a janta e a palavra de Deus. Então oramos, alguns que tomam a decisão pelo Senhor, a gente retira daquele ambiente e leva para um centro de recuperação. Atualmente estamos dando assistência a 2 pessoas que saiu desse ambiente, né, hostil e difícil que é as ruas, as drogas, o tráfico. Então a gente tem tido experiências muito boas. A outra, nós trabalhamos com grupos familiares, estamos nos lares e que também acaba trazendo bons frutos e resultados, porque familiares tomam a decisão, né? Eu quero trazer aqui como exemplo, por exemplo, a família da Oneida, veio uma senhora de idade, Oneida, depois veio o filho dela, a filha dela, veio a neta, agora veio o genro, então a família inteira praticamente foi alcançada, né? Mas com essa estratégia de ir nos lares. Eu acho que Deus tem nos dado estratégia para esse tempo do fim. Deus tem nos levantado para levar a sua palavra, tem levantado bandeiras, Deus tem feito movimentos para nos tirar das 4 paredes e fazer com que a igreja, de fato, cumpra a sua missão na terra. Eu costumo dizer que uma igreja que não evangeliza, ela não cumpre a sua missão, a destinação final. Exatamente. Porque a adoração a Deus, Deus já é Deus independente. É um dever de todo cristão adorar, louvar a Deus, e a nossa destinação final. Mas aqui na terra, a missão da igreja é proclamar o Filho de Deus como Senhor e Salvador.
para que as pessoas se arrependam dos seus pecados, se voltem para Cristo e tenham suas experiências com esse Deus sobrenatural que servimos, né? Então depende muito da visão, do tipo de experiência que a liderança está tendo com o próprio Deus, porque alguém que não sente desejo de falar de Jesus, é possível que seja uma pessoa que não tenha tido experiência com Ele. Pode ter sido convencido, mas convertido, quem foi convertido sente um desejo ardente de falar do amor desse Deus poderoso, né? Pastor Marcos, é muito interessante sobre isso, porque nós temos um casal de pastores que estão lá em Redenção do Pará, que é o pastor Jean e a pastora Maria Clara. Eles foram para a Redenção do Pará, morar lá, e o Espírito de Deus começou a dar uma direção para eles trabalharem com os índios. Eles começaram a fazer um trabalho de evangelismo com os índios, com a tribo Caiapó. E esse trabalho começou a dar muito certo e hoje se tornou um trabalho maravilhoso para a glória de Deus. Eles trouxeram até um casal, né, da tribo lá, eles batizaram dentro da igreja. Foi algo maravilhoso. O Espírito de Deus ter se manifestado dentro dessa tribo e outras tribos na redondeza ali têm chamado eles também para poder evangelizar, levar a palavra de Deus. E é muito interessante porque quando ele chegou lá e começou a evangelizar os índios, sabe o que aconteceu? Muitos pastores não gostou da atitude dele, porque as igrejas não evangelizavam os índios. A igreja lá não pregava para os índios. E Deus colocou um amor no coração dele, colocou um amor pelos índios no coração deles, e hoje esse trabalho lá, eles montaram um projeto chamado Casa de Pão. É um projeto que a nossa igreja faz. Nós temos esse projeto próximo à nossa igreja, atendemos 160 crianças por dia, de segunda a sexta-feira. Era como se fosse uma escola. Às vezes as pessoas perguntam assim, Casa de Pão é o lugar que faz pão? Não, Casa de Pão porque Jesus é o pão da vida. Aleluia. E ali as crianças, ali há um trabalho de evangelismo com as crianças. As crianças são evangelizadas, as crianças, né, ensinam a criança a orar, a adorar a Deus, né, a como se comportar, a respeitar pai e mãe. Então é um trabalho maravilhoso que esse projeto Casa de Pão realiza. E eles montaram esse projeto Casa de Pão, também temos um trabalho lá em Moçambique, o pastor Amilca, que também tem a Casa de Pão lá, evangelizando na redondeza lá, e agora está montando uma cozinha, porque lá uma das formas de evangelização é a comida. Quando se faz um sopão, quando se faz uma comida lá, vem gente de todas as tribos em volta e ali ele serve o sopão, serve a comida do pastor Amilca e ali começa a pregar a palavra de Cristo. Eu estive lá, né, dezembro passado, e o que eu presenciei foi o seguinte: é impossível pregar o evangelho sem levar o alimento. É impossível. Sem levar o alimento em Moçambique, é impossível a pregação do evangelho. Quando eu estive lá, né, e nós fazemos um trabalho através da comunidade, o pastor Érico Rodolfo Bussinger mantém um trabalho lá, né, da África, fica na cidade de Dondo. Quando eu fui em Dondo, Mandruzi e Amatanda, fui em alguns eles chamam lá de distrito, de Sofala, né, que é como se fosse o estado. Então, nessas localidades são muito carentes. A miséria, a fome, a necessidade é muito grande. Então, para se levar a palavra de Deus, nós temos que levar o alimento material também. É interessante porque acaba que o social não consegue se dissociar da evangelização. É importante a igreja ter esse olhar, porque a igreja ela não é assistencialista num primeiro momento, mas de maneira secundária ela acaba sim sendo assistencialista e atendendo a necessidade da comunidade. Eu acho, e biblicamente falando, eu estou usando um texto bíblico aqui que eu quero compartilhar com vocês. Tem um texto bíblico aqui de Jeremias, capítulo 29, no verso 7, diz assim: para orar pela cidade, procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Muitas comunidades hoje não têm paz porque o povo de Deus, a igreja, parou de orar por essas localidades. Exatamente. Nós estamos muito preocupados com o 50º aniversário do grupo dos irmãos, com nós mesmos. Estamos muito preocupados com aquilo que vai atender o departamento infantil. Estamos muito preocupados com a liderança, em servir, em honrar, fazer isso e aquilo, mas às vezes não tem a mesma preocupação com aquela pessoa que está lá fora da igreja. Só para
eu finalizar essa participação aqui e passar para vocês, eu costumo dizer que o amor não nos faz apontar os erros sem antes apontar uma solução, uma direção. Todos que amam genuinamente, eles podem mostrar o erro e a falha, mas eles vão mostrar a mão estendida, o ombro amigo, o carinho e o afeto que nasce em Cristo Jesus por aquela alma, por aquela vida. Não tem como, não dá para dar o tapinha nas costas e falar vá em paz sem saciar a fome de quem tem fome, sem socorrer quem precisa de ajuda. Eu acho que a Bíblia usa uma expressão, o vosso amor seja não fingido. O amor fingido é aquele que eu falo muito bem, que eu prego muito bem, mas eu não tenho as obras, a fé sem obras é morta. Uma igreja que tem uma palavra muito boa, mas não tem a prática, é morta aquela fé. Aquela fé é inoperante. É uma fé que não transforma, que não muda. Então a gente precisa ter a fé, mas ter as boas obras. As boas obras. Amém? Pastor, como o senhor estava falando, a igreja ela precisa entender a necessidade da comunidade, né, onde nós estamos inseridos. Às vezes a gente se perde até nas estratégias, porque a comunidade precisa de uma coisa e a gente está fazendo outra. Por isso que, irmãos, a oração ela vai filtrar isso para a gente. Uma igreja que em si não vive de oração, ela está realmente fadada ao fracasso na área da evangelização. Porque tudo começa pela oração. A casa do Senhor ela tem que ser chamada casa de oração. Então, na oração a gente busca a Deus o discernimento para entender qual é a necessidade da comunidade onde você está inserido. E daí então você não vai usar a estratégia humana, né? Estratégia do homem, ou até mesmo ser inserido nessas estratégias demoníacas, as doutrinas de demônio que muito tem se levantado nos últimos dias. Então, na oração, nós vamos entender, como o senhor falou, entender a necessidade. Nós lá entendemos, em Barro Branco, nós entendemos a necessidade das famílias. Pessoal que muita traição, gente com um histórico de frustração em casamento. Então, nós seguimos com aquilo que Deus nos deu, na estratégia que Deus nos deu no momento. Claro, nós estamos ali para servir a comunidade. Eu fui num seminário de missões e evangelismo e ouvi um pastor dizer uma frase e aquilo ali confrontou muito a mim, tempo, porque ele disse o seguinte: uma igreja que só se preocupa com a sua estética, com ela própria, ela não serve para nada. Uma igreja ela precisa servir a comunidade. Ela precisa servir o próximo. Nós fomos chamados para servir as pessoas. Então, dentro disso que o senhor está falando, para a gente acrescentar, hoje a gente vê as pessoas se preocupando muito com as luzes. Não que isso não seja importante, né? Com a fumaça, com a estética, com a mídia, com a visibilidade, né? E se esquecendo de realmente ir no fundo, no que Deus quer para aquela comunidade. Então, a gente tem participado de tantos cafés de pastores, né? O pessoal da nossa conexão Rio, São Paulo, Minas, café de pastores de Vila Maria Helena, que a gente faz parte junto também. Nós temos visto tantos pastores, cara, assim, perdidos, né? Sem saber o que fazer, querendo fazer muita coisa, querendo abraçar o mundo inteiro e Deus dizendo, faça uma coisa só, né? Noé, a estratégia de Noé foi bater martelo, eu acredito, né? Enquanto ele trabalhava, as pessoas estavam vendo a arca sendo construída, até o dia que Deus fechou a porta da arca e aquelas pessoas não se arrependeram dos seus pecados. Eu costumo dizer que às vezes a maior pregação que alguém vai ouvir é o seu testemunho. Pastor Leonardo, essa questão que o pastor Josué levantou aqui, eu acho que é fundamental, tremenda, conhecer a necessidade da comunidade a qual estamos inseridos. Seria mapear o local onde nós estamos inseridos, aquele contexto. Eu lembro que quando eu fui para Xerém, tinha uma estatística lá muito alta de jovens que engravidavam,
tinha uma estatística muito alta de pessoas com problemas, apesar de não ter muita boca de fumo lá, mas tinha muitos usuários, inclusive no início da nossa evangelização começamos evangelizando usuários de droga, chegamos a montar um projeto chamado República Ramar, onde nós pegávamos não só os usuários, mas moradores de rua, evangelizávamos e discipulávamos eles, né? Até hoje temos frutos disso. Tem um que alcançamos que hoje está em Portugal, que foi o irmão que depois comprou e doou o terreno onde construímos a sede da nossa igreja lá. Mas o senhor acha que é importante essa visão de conhecer a realidade local, mapear para saber estatisticamente quais são os problemas daquela comunidade, como o pastor Josué disse? Com certeza. Exemplo disso, nós temos o pastor Dantas, que faz parte do nosso ministério, e ele está junto com a sua esposa lá em Eunápolis, na Bahia. E ele começou a orar, pedir a Deus uma direção, e é interessante que em uma semana, mais de 30 adolescentes foram mortos na localidade. Então ele começou a mapear, ele viu o nível de violência daquela região. E o que ele começou a fazer? Começou a fazer um trabalho com os adolescentes. E esse trabalho tem dado certo, tem dado muitos frutos para a glória de Deus. Tem batizado adolescentes, tem ganho os adolescentes para Jesus, porque às vezes nós estamos pensando assim, nós vamos ter que alcançar famílias. Calma aí, começa pelos adolescentes, ou pelas crianças. Fazer esse mapeamento da localidade e ver aonde você pode estar levando a palavra de Deus. Isso, com certeza, é muito importante. Rapidinho, porque o evangelismo, eu acho que também tem que ter inteligência. A gente não pode tirar a nossa inteligência disso, porque uma das qualidades do Espírito Santo é a inteligência. Verdade. Então Deus vai dar uma inteligência, a gente vai fazer aquele mapeamento, a estratégia, aí entra a estratégia. Calma aí, nessa localidade aqui, muitos casais, muitas famílias estão sendo desfeitas. Então eu começar a fazer um trabalho o quê? Com casais, com famílias. Muito e isso bom. vai dar fruto. Muito bom. Pastor Josué. Pastor, eu estava lembrando aqui de um irmão, eu era muito resistente quanto à política, né? Eu era daqueles crentes das antigas que demonizava tudo. Política é do diabo. Um irmão, até mandou um abraço para ele, o evangelista Cristóvão, ele sempre trabalhou, né? Um cara que sempre esteve inserido nesse contexto. Ele chegou para mim, pastor, o que o senhor acha de repente, o senhor se aproximar um pouco mais, porque o político ele vai entender também ali, o pastor representa, tem uma autoridade ali na comunidade, o senhor acha de se aproximar e tal. Realmente ele me convenceu, até que me aproximei e comecei a conhecer, né? Não sei se pode falar o nome aqui, posso? Não, é melhor não. Mas todo mundo que me conhece sabe quem eu represento ali dentro da minha comunidade. E nessa aproximação, a gente orando a Deus, pedindo a Deus que o saneamento básico chegasse ali, né? Não tinha rua. Quando eu cheguei ali, não tinha rua. Coleta de lixo não passava. E dentro dessa aproximação, comecei a mandar fotos para eles ali, e mostrar o que nós estamos aqui passando, até que com muita oração Deus começou a mover o coração deles ali, e hoje a nossa comunidade, a nossa região ali, né? Sim, sim. O pastor Leonardo é da zona sul do Barro Branco. Eu sou da Baixada Fluminense. E eu sou o quê? O senhor já é Alphaville, né? São Paulo aí Eu estou em Jardim Barro Branco. Você está na... Então, pastor, eles começaram a visitar a nossa igreja ali e ver a necessidade também da comunidade, até que observaram melhor, entenderam a necessidade, o asfalto chegou, as pessoas estão ali bem servidas agora, né? Hoje tem nomes de rua, ali não tinha rua que não tinha nome, era trilho, né? Então a gente foi ali através do papel da igreja social e a autoridade do pastor também. Um bom testemunho conta também dentro dessa área. O pessoal viu, né, que a gente tem um trabalho sério, né, pela pessoa do Cristóvão, pela pessoa dos amigos que a gente conhece ali também, viram a seriedade do nosso trabalho e resolveram atender melhor ali a comunidade. Hoje, né, a gente vai lá, vê que as ruas todas elas estão sendo asfaltadas, né? O Barro Branco hoje está vivendo um momento muito bom. Isso pra gente é pra glória de Deus. Sabe o que é isso? A relevância da igreja local.
Eu me lembro que quando nós estávamos ainda construindo lá o templo, estávamos no início, nós recebemos a visita lá do apóstolo Rogério e de outros pastores, estavam orando por nós e ele liberou uma palavra, ele disse assim, nós oramos, Senhor, para que esta igreja tenha relevância aqui na localidade. E aí nós tínhamos em frente à igreja um lixão, tinha um lixão, lembra? Tinha um lixão, aquilo ali era vergonhoso, né? Era vergonhoso, a gente sentia vergonha de receber algumas pessoas ali, porque era o que era. A gente não tem como mudar isso. Então começamos a orar e alguns vizinhos se uniram a nós. Então tivemos um encontro de pastores que você participou, o pastor Josué participou, e aquilo acabou movendo as autoridades locais municipais em nosso favor. E o local hoje é um dos locais mais bonitos e bem planejado, bem feito do bairro todo. Ficou muito bonito, ficou muito bacana. O lixão acabou, mas nós entendemos que é a relevância da igreja local. Uma igreja pode mudar a realidade de uma localidade. Uma vez, pastor, uma irmã, a gente tinha um culto lá na igreja, era tarde da bênção. E eu ali na tarde da bênção, orando, dobrando o joelho, né, pedindo, Senhor, isso há um tempo atrás. Senhor, envia um posto de saúde, o Barro Branco não tem posto de saúde. Orando pela escola ali do Barro Branco, pedindo a Deus, né, que enviasse professores, que os irmãos sabem que um tempo atrás aquela escola ali foi entregue, mas pela oração da igreja nós tomamos posse em nome de Jesus. Amém. E orando pela escola, orando pelos comércios ali, que graças a Deus tem aumentado muito. E depois da oração, a irmã chegou para mim e falou, pastor, mas você está orando? Ninguém quer vir para cá não, pastor. Esse negócio de orar aí pelo asfalto, não sei o quê. Me questionou porque eu estava orando, né? Coitado, sem sabedoria, sem entendimento. Pastor, e a gente começou a fazer ato profético ali, mesmo no trilho, no meio do mato, fazendo ato profético, orando, intercedendo, impondo as mãos. Interessante que a rapaziada lá do movimento, quando vê a gente chegando, eles inventam logo que está entrando na polícia, que está vindo... E aí eu já sei, né, estou ali inserido ali há muito tempo, eu já sei como é que é o negócio. Falei, chegou a polícia, acabou de chegar, é a igreja que está chegando. Tome oração, orando por eles ali, mostrando que a igreja está ali. Dentro disso aí, pastor, hoje a gente vê que há uma mudança de realidade, né? Uma mudança de pensamento, o ambiente ali, né? Para a pessoa que pega ônibus de madrugada, né? Passava naquele trilho, hoje chega lá, tá vendo luz de LED. É fundamental. O posicionamento da igreja. E eu vou dizer aqui, pastor Leonardo, pastor Marcos Paulo, não me tira, ninguém consegue me convencer, porque isso foi o Espírito Santo que colocou no meu coração. Ninguém consegue me convencer de que tudo isso que está acontecendo foi a oração da igreja naquele lugar. Porque quando nós chegamos ali, naquele terreno, também era uma lixeira, né? E tiramos ali aquele lixo e resolvemos orar pelaquela parte ali do Barro Branco. E Deus transformou e tem transformado aquele lugar gradativamente. Amém. Né? Sabe, essa mudança, né? A gente leu aqui o texto de Jeremias 29:7. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar. Foi Deus quem nos transportou, ainda que aquele local não fosse tão bom. Mas ele diz assim, porque na sua paz vós tereis paz. Orai por ela, porque na paz dessa cidade vós tereis paz. Nós temos uma dificuldade muito grande de reconhecer a relevância da igreja local, dos líderes, autoridades espirituais que Deus coloca em cada local. Nós deveríamos ter posicionamentos firmes a respeito da política, a respeito das autoridades municipais. A igreja poderia sim participar de atos municipais. Eu acho que é fundamental, sabe? Alguns que têm entradas, por exemplo, no poder estadual, no federal, né? A gente precisa reconhecer essa demanda, essa necessidade. Quando nós estamos posicionados assim, até famílias são alcançadas por causa de uma mudança de mentalidade, uma mudança de postura. Nós começamos a abençoar mais a localidade, só que às vezes eu percebo, como o pastor José disse, que o fato de alguns líderes estarem perdidos, sem rumo e sem direção, faz com que a igreja ela se torne irrelevante onde ela está.
Pastor Marcos, é interessante porque é não se conformar. Eu acho muito interessante aquela passagem quando Paulo vai chegar naquela cidade de Atenas e ele vai ver ali vários altares ali e ele viu um altar ao Deus desconhecido e ele ficou indignado. Por quê? Porque não tinha ninguém ali falando sobre Cristo. Uhum. E daquele altar ao Deus desconhecido ali, ele começa a pregar ali e almas são alcançadas. E ele vai mudar a realidade de alguns, muda na realidade de alguns, a localidade muda. Eu tive uma experiência, o pastor José acompanhou muito bem, que a nossa igreja, quando comprou o terreno próprio há 4, 5 anos atrás, nós compramos a igreja e o asfalto passava na frente da nossa igreja. Mas na rua lateral da nossa igreja, era uma rua estreita, escura, apagada, e ficava muitos ali usuários de droga usando droga nesse beco e passa um canal chamado Rio Lilico, que passa é o Rio Lilico. Tomou banho no Rio Lilico. O Rio Lilico passa muitos anos atrás da nossa igreja e tinha uma ponte bem estreita ali, e quando nós chegamos ali, uma das primeiras coisas vamos orar para que venha um asfalto para cá. E começamos a entrar numa campanha de oração na igreja e oramos e fizemos esse depósito de oração. Oramos um bom tempo. E depois de longos 2 anos, chegou ali as autoridades, a prefeitura ali, fazendo uma obra maravilhosa. O pastor José acompanhou tudo isso, nos ajudou muito lá e fez o asfalto na lateral da igreja, manilhou atrás da igreja, totalmente atrás da igreja, não passa mais o canal, porque foi manilhado tudo. E ainda conseguimos comprar o terreno de trás ainda. Então, assim, houve uma transformação. Agora está iluminado, passa carro, passa ônibus no lado da igreja. Quando a gente foi para lá, tem um irmão da igreja que falou assim: pastor, que loucura, pastor. Vai enfiar a igreja nesse lugar. Eu falei: não, a igreja ela vai chegar e ela vai mudar a realidade. A gente não pode se conformar. Pastor Leonardo, quando tinha falado isso da ponte, né, eu lembrei que aí eu levei a autoridade lá, né, na igreja para conhecer e o planejamento era colocar 4 manilhas, que era só para fazer a travessia mesmo. Mas quando eles chegaram ali, viam a igreja e ele mesmo sentiu no coração: nós temos que fazer um pouco a mais aqui, porque Verdade. A igreja precisa, o bairro precisa, a necessidade aqui realmente é outra. E Deus tocou no coração dele ali, naquele momento, e ele fez uma obra lá, né? Foi tremendo. Isso é muito bom. Eu tenho um testemunho a respeito de asfalto, porque de onde nós saímos há 20 anos atrás, que era o arramado Parque Paulista, pastoreado pelo nosso querido pastor Djalma, tenho um carinho e respeito muito grande a ele e a pastora Fátima, nós pisávamos na lama. Tínhamos que colocar o saco no pé e amarrava o saco saco, bolsa plástica, para transitar naquele local. Então, tomamos uma decisão e tivemos uma postura, começamos a orar para que o asfalto chegasse lá. Aí mobilizamos os vizinhos, também queríamos evangelizar os vizinhos, mobilizamos. Alguns falaram assim: você tá louco? Isso não é problema espiritual, não. Isso é problema do poder público que nos abandonou, e nós continuamos orando. Eles não quiseram, nós continuamos Glória orando. a Deus. Você acredita que o asfalto veio até a porta da igreja e ali parou? Glória a Deus. O asfalto veio até a porta da igreja, e aquelas pessoas que não compartilharam conosco, não oraram, da porta da igreja em diante, não tinha asfalto. Perdeu a bênção. Na lama. Aí nós ficamos orando. Isso ficou quase 4 anos. Quase 4 anos. O asfalto só até a porta da igreja. Depois, óbvio, pela misericórdia de Deus, asfaltaram o restante da rua e aí eles pararam de pisar na lama. Mas foi uma experiência interessante com essa ideia de posicionamento da igreja. Então, Sim. O evangelismo, a postura, ela não é só no evangelismo. É no tratamento com a comunidade, é no amor à comunidade, é no amor àquelas pessoas onde nós somos inseridos. Eu hoje de manhã dizia pro Dória, dizia: doutor Dória, o amor faz com que a gente não aponte só os erros do lugar. Tem gente que só fala dos erros, da maldição daquele lugar, maldição hereditária, esse lugar amaldiçoado, tá assim. Mas o amor faz com que a gente pague um preço por aquele local. O que é que custa juntar o lixo e pôr na lixeira? O que custa, por causa do amor, de repente, trocar uma lâmpada? O que custa, por causa do amor, de repente, ajudar alguém a fazer a calçada? Né? Tem um país, tem um avivamento que eles chamam o Avivamento das Ilhas Fuji. Essa ilha ela era assolada pela violência,
era assolada pela miséria, os peixes pararam de procriar, estavam indo embora, e um homem de Deus, que foi eleito presidente, mas era servo de Deus, primeira reunião dele como presidente, ele reuniu todo mundo pedindo perdão a Deus, arrependido pelos seus pecados. O país se rendeu pedindo perdão a Deus e fez um concerto. Houve um concerto generalizado. Os índices de violência diminuiu significativamente, os peixes e a alimentação retornaram, acabou significativamente os homicídios, índices de roubo, está extremamente atrelado a um avivamento espiritual, a mudança de uma comunidade. Então a igreja tem que se posicionar, pregar, evangelizar, testemunhar. A evidência social de que Deus está no lugar não é apenas a prosperidade de um ou outro, mas o avivamento, ele é caracterizado por uma mudança de comportamento, eu costumo dizer de mentalidade, no que diz respeito ao temor a Deus e a mudança da forma de viver, o modus vivendi daquela gente muda quando tem um encontro com Deus. O pastor Érico sempre diz isso. O tráfico, ele jamais vai acabar, mas o traficante, ele se converte. O bandido, aquele que assalta, que rouba, né, que mata ou homicida, com certeza, ele pode se arrepender, se converter. Sim. E isso vai trazer um impacto significativo na sociedade. Então, eu acho que chegou a hora da igreja se levantar e se posicionar. Nós, pastores, promovermos um tempo de unidade, um tempo de proclamação do amor do Filho de Deus nesta terra. Acho que a conversão dessa gente pode estar representando aquilo que nós necessitamos, que é um avivamento espiritual. Amém? Amém. Acho que é isso. Bom, para você que está em casa, vem conosco nesse espírito. Você que está em casa, vem conosco nessa direção. Pode deixar aqui o seu comentário, compartilha. Se puder, inscreva-se em nossas redes sociais. Eu estou aqui querendo deixar para vocês, não sei se o Endo, quero fazer uma menção aqui, tá, gente? Nós estamos aqui, não estamos só nós três, não. Nós estamos aqui com o presbítero Geovassi, uma bênção de Deus. Em breve ele vai estar aqui conosco. O Endel, que é líder da mídia aí da comunidade Ramá de Xerém. E estamos também com o nosso mano Patrick na técnica, que é excepcional, recebeu, foi carinhoso conosco, afetuoso, ajudou, top da galáxia, né? Então eu quero deixar aqui bem rapidinho as nossas redes sociais. No YouTube é só botar Comunidade Ramá Xerém, no Instagram Ramá_Xerém e no Facebook Ramá Xerém, você vai nos achar rapidamente. Mas chegou uma perguntinha aqui que eu quero fazer um bate-bola rapidinho com vocês, tá? Com poucas palavras. Vamos lá. A respeito de vocação e chamado, como foi o momento em que vocês entenderam o chamado de Deus? Começando com o pastor Josué, bem rapidinho, pai bola. Pastor, eu entendi já desde pequeno, né? bem criança, né? Que Deus ele tinha uma obra na minha vida. O profeta se levantou na congregação onde a gente era e olhou para minha mãe e disse: esse menino vai ser um pastor. Até hoje eu não trabalho, estou tentando aprender, né? A ser pastor ainda. Um dia eu vou chegar no patamar de vocês. Estamos todos aprendendo. Mas eu carrego isso na minha vida. Com 8 anos de idade, um profeta se levantou e disse que eu seria um pastor, né? Aquilo, no presente momento, eu não entendia, não fazia ideia do que iria ser, mas eu fui percebendo que realmente Deus, havia uma obra na minha vida, no chamado pastoral. Maravilha. Pergunta destinada ao nosso querido pastor Leonardo Salles. Quais são os maiores desafios que você enfrentou como pastor na sociedade atual? Acho que ele quer dizer no contexto da sua comunidade. Os desafios? Isso. Quais foram os maiores desafios? Eu acho que os desafios são, às vezes, um dos desafios que a gente encontrou lá em Barro Branco, e na verdade nós temos esses desafios até hoje, né? Nunca vai deixar de ter.
mas era você pregar o evangelho e levar a uma mentalidade aos membros, às ovelhas de Cristo, ao ID. Porque senão tudo fica girando em torno do pastor, da liderança. É você pregar o evangelho e ensinar que você monta a mesa não para sentar e se alimentar, mas você monta a mesa para que outros venham se assentar e se alimentar de Cristo. Então, esse foi um desafio nosso, porque às vezes você vai ganhando almas e às vezes o ministério fica inchado, né? E uma igreja que não está trazendo um impacto na região ou na localidade. Então, hoje é diferente, nós temos ali escola de obreiro, nós estamos preparando várias outras pessoas, e onde essas pessoas fazem culto, evangelizam, é aí onde a igreja começa a ter um impacto maior. Está discipulando, né? Isso, porque senão eu digo que a gente não quer ter igreja para poder bater palma e de domingo a domingo pregar a palavra e ir embora para casa. Não, a gente quer servir a comunidade, servir a localidade, porque é isso que Jesus nos ensinou, né? Lá em Mateus capítulo 5, né, versículo 16, ele falou assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai, aleluia, que está nos céus. Amém. Então, a localidade ela tem que ver as obras, a igreja tem que ter obras, não somente fé, não somente pregar o evangelho, mas partir para cima, é abraçar, é amar. Eu digo que Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus não falou quase nada. Jesus falou: Zaqueu, hoje convém entrar na tua casa. E Zaqueu ficou constrangido. Por quê? O amor de Jesus constrange. E aí quando a igreja ela passa a amar 100%, amar de verdade, ela vai constrangendo as pessoas sem apontar o defeito. Sem dizer, você é pecador, você... Não, o próprio amor de Cristo em nós vai constrangendo os pecadores a Cristo. Maravilha. Próxima pergunta chegando aqui. Igreja e sociedade. Qual é o papel da igreja na sociedade moderna? Como contextualizar a igreja? Acho que a pessoa está querendo dizer assim, como atualizar a igreja para a realidade? Internet, mídias digitais, como contextualizar a igreja, né? com essa sociedade moderna e nesse frenesi, tudo no nanosegundo, tudo muito rápido, a cada 6 meses mudando a plataforma de informações, algo fica obsoleto, a cada 6 meses algo vai ficando cada vez mais obsoleto. Como a igreja vai se revestindo de modernidade nessa sociedade? Pastor Josué. Bom, pastor, eu acredito no equilíbrio, né? A igreja precisa ter equilíbrio, né, quanto a isso aí, para você não ser uma plataforma, né, para a igreja não se tornar um pódio, né, para as pessoas. Preguei aqui, ó, lá é famoso, aqui. A igreja tem que ter um equilíbrio, nós temos que ser o sal da terra, é isso, e a luz do mundo. Então a igreja tem que ter um equilíbrio, a gente tem que estar inserido nesse contexto da evangelização, né, com um certo equilíbrio, para a gente não virar aquele negócio que a gente vê aí, né? O cara orando, ele se filma ele mesmo orando. Ele né? faz faz a própria live dele mesmo. Como que é? A pessoa faz uma selfie, né, dele orando, no monte do azeite, estava ali no monte do azeite. O camarada chegou e pegou o telefone do obreiro dele e falou assim: ó, filma aqui agora, começa a filmar aqui agora. Aí tava descendo as irmãzinhas ali do monte, né? Aí o cara já com o celular preparado, ele começou a profetizar. Aí eu fiquei observando aquilo. Olha como Deus me usa. Aleluia. Já estava programado já isso aí, cara. Eu já estava. Então a igreja tem que ter um equilíbrio para a gente não passar uma imagem ruim, né, para as pessoas que estão ali na rede social, que é tão importante a evangelização. A igreja precisa até dominar mais esse campo, né, na modernidade. Tem que se modernizar com equilíbrio. Bom, vamos lá. Tem uma próxima pergunta, pastor Leonardo Salles. A respeito de crescimento espiritual, quais as práticas você recomenda para alguém que quer crescer na fé? Essa aí é boa. Para crescer na fé, orar, leitura bíblica. Oh, meu Deus. São 2 coisas importantes na vida de todo crente. É você ter leitura bíblica, oração, e você ter sensibilidade para ouvir a Deus. Eu digo que o ouvir te faz crescer. Deus, quando falou com Samuel, Samuel ouviu, porque começou o crescimento. Samuel não tinha nenhuma experiência com Deus. Verdade. Ele passou a ouvir a Deus. Por quê? Porque ele estava crescendo, espiritualmente falando.
Então é isso, a gente passar a ouvir a palavra de Deus, isso vai gerando um crescimento, a leitura bíblica, o estudo bíblico, né? A gente vê o reflexo hoje, né? A gente vê nas igrejas quanto que a escola bíblica dominical hoje está carente, né? É verdade. De alunos. De alunos. É verdade. Né? Então muitas pessoas têm preguiça de levantar de manhã cedo, vou estudar a Bíblia. Não, isso é importante, isso te faz crescer espiritualmente. Às vezes a pessoa falta aquela aula que daria talvez o maior ensinamento para ela. Seria a obediência, a fé e a obediência, né? Tem um livro que eu li no início da minha caminhada cristã, chamava-se Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Bom. É excelente reflexão, é excelente aprendizado, porque todos os dias nós somos moldados e tentados a não fazer o que Jesus fez. Mas o que ele faria na mesma situação? Pensa alguém te xingar. O que Jesus faria? O que Jesus faria quando o seu empregador se levanta contra você? O que Jesus faria quando o vizinho se levanta contra você? Qual seria o comportamento de Jesus quando tem um problema familiar? Em seus passos. O que faria Jesus? Crescimento espiritual, é olhar Jesus como modelo, né? É verdade. Tem uma outra pergunta que chegou aqui a respeito de liderança e discipulado. Como vocês treinam novos líderes dentro da igreja? Eu acho que o pastor Leonardo Salles até falou que tem a escola de liderança lá na igreja, né? Tal. Mas eu vou também acrescentar um pouquinho aqui, que eu acho que o liderado ele vai aprender muito andando com o seu líder. Por quê? Veja o exemplo de Elias. O Eliseu aprendeu na prática. Não teve uma escola de liderança. A melhor escola foi andar, né? Olha o Josué, aprendeu andando com o Moisés. Né? Olha o Timóteo, aprendeu andando com o Paulo. Então, os discípulos aprenderam andando com Jesus. Né? Então, eu acho que o melhor aprendizado é aquele que você vê na prática. Né? Eu fico imaginando o Moisés abrindo os braços e o Josué estava lá observando, vendo tudo. Exatamente. Então, depois, não teve dificuldade na hora de passar o bastão. É verdade. Há 15 anos eu participo de uma escola de líderes e de obreiros com meu pastor. E essa escola, quando eu aceitei Jesus, foi em 2006. Aceitei Jesus em 2006. E em 2007, o meu pastor começou a fazer uma escola de obreiros e líderes. E eu comecei a participar dessa escola. E eu participo dessa escola até hoje. É o momento que eu sento para aprender. Amém. E eu vou reproduzindo isso. Hoje eu sento com os meus liderados e eu ensino, mas também não é só o ensinamento da Bíblia, é o dia a dia, é o caminhar junto. Eu digo que quantas vezes, o pastor já sabe disso, o pastor sabe disso, quantas vezes a gente entra na obra da igreja, a gente vira concreto, a gente carrega barro, e a gente mete a mão junto e a gente caminha junto, a gente come o pão com mortadela junto e a gente caminha junto, porque esse é o ensinamento também. Eu tô caminhando na comunidade, eu tenho 33 anos de caminhada cristã, todos eles na comunidade. Então, durante todo esse período, nós acompanhamos, período que tivemos mais próximo, tem períodos que a gente está um pouco mais distante por causa das demandas, inclusive da própria igreja local, né? E todas as segundas, é sempre revezando. Uma segunda tem alguns pastores lá com o pastor Érico e nas outras segundas os outros pastores. Sempre na comunhão com os nossos líderes. Então a melhor forma é andar com o seu mestre, com aquele que você reconhece a autoridade espiritual, né? Amém? Outra pergunta eu vou destinar aqui ao Josué. Questões contemporâneas. Como a igreja deve abordar temas polêmicos como sexualidade, tecnologia e pregação na questão de ensino? Ficou boa para você agora. Essa pergunta é cabulosa. Como a igreja deve... Rapaz, um pastor caipira lá na roça lá. Você aborda temas polêmicos. Como a igreja deve tratar temas polêmicos? Pastor, a igreja é sempre com a palavra de Deus e o discernimento do Espírito Santo. Aconteceu um problema lá na minha igreja, uma experiência que eu vou abrir aqui para vocês aqui. Segredo, ninguém está ouvindo, conta aí, mano. Aconteceu um problema lá na minha igreja, eu na minha imaturidade, eu vou trazer essa realidade para mim. Uma pessoa chegou na minha igreja e apresentou um determinado cidadão, deu o nome de homem, e a pessoa deu o nome de nome, eu confiei naquela pessoa, servo de Deus, né? E esporadicamente ali tu não via nada, né, que
e mostrasse ao contrário. E nessa época a minha igreja era de dar muita oportunidade, né? E a gente teve até que modificar algumas coisas, a gente reveu esse conceito de oportunidade. Mudou a liturgia. É. E aí, puxa, né, a pessoa foi bem apresentada por uma outra pessoa que tem um caráter, né? E nós fomos pegos de gaiato ali no negócio. Então a pessoa cantou, tirou foto na minha igreja e depois sofreu uma retaliação. Isso me deixou muito mal, porque eu, um pastor conservador, e isso aconteceu logo comigo, né? Conservador, assembleano do tutano, do pé roxo, do reteté, né? E eu vi aquela situação ali, pastor, o inimigo quase me arrancou praticamente o ministério, né? Porque a pessoa foi vestida ali, né, de homem, na verdade era uma menina. E eu tentei, na verdade, assim, até tratar, porque ficou uma mancha no ministério, aquela atitude ali, né? Um erro que a gente cometeu, de confiar talvez em outra pessoa que não teve aquela leitura. E eu também não tive, porque eu não vi maldade. Eu não fico olhando, né, para as pessoas e fico, né? E a gente naquela espiritualidade também, né, de não, tem que ser, Deus tem que revelar, né? Agora a gente tem todo um critério, que nem tudo é Deus que revela, é a gente que tem que conhecer, né? Então isso quebrou as minhas pernas lá, a gente teve que mudar o conceito, muitas coisas a gente teve que, a partir disso. Claro. Os irmãos também da igreja compreenderam muito, que eu chamei a responsabilidade para mim, falei, irmãos, eu errei, aconteceu comigo, e a pessoa foi lá, tirou foto, saiu o nome da igreja lá na rede social, no bairro, né? Sabe como é que é, fofoca de crente é brabo, né? Misericórdia, e, né, fofoca já é ruim. De crente então na cabeça. Então aquilo ali mexeu muito com a gente. E eu fiquei muito triste, muito revoltado, querendo abandonar tudo, porque, meu Deus, eu não tive discernimento para entender aquilo, Deus não falou comigo, eu não tive a direção de Deus, fiquei me culpando um tempo, fiquei um tempo em casa, né, ferido, eu mesmo, né? Até que Deus limpou meu coração e eu falei, não, aquela pessoa ali também de repente precisa de mim. E eu fui ali na intenção de tratar aquela pessoa, eu falei, ó, você chegou aqui, te abraçou, né, com todo amor e carinho e respeito, mas uma coisa eu queria, né, só quero te fazer uma pergunta, e a partir dessa pergunta você vai me responder, nós vamos começar o tratamento, nós vamos começar a te ajudar, a te orientar. Se você veio para a igreja é porque você quer orientação. Perguntei unicamente, quero saber só o teu nome, fale para mim o seu nome. Ah, meu nome é... Não, o teu nome, quero o teu nome, onde está? Qual foi o teu nome? O teu nome de registro. A pessoa confessou o nome, falou para mim, porque até então, né, até a irmã também não sabia que ela era uma moça, né, e carregava o nome de homem. E aí quando eu chamei ela pelo nome, disse para ela, quando Deus te chama, Ele te chama pelo teu nome. Você chegou aqui nesse lugar, e aqui é Peniel, minha filha. Aqui Deus te chama pelo teu nome. Qual é o teu nome? E ela resistindo e falou, meu nome é fulano de tal. As lágrimas caíram porque a nossa história, eu falei para ela, sua história começa a partir do seu nome. O seu nome foi dito pela boca de Deus. Amém. E ali ela se aquebrantou, recebeu a palavra, nós abraçamos, tentamos abraçar, mas nós também enxergamos também um problema familiar, porque a família dizia o contrário. Né? O adolescente chegava na igreja e ouvia, o pastor dizia, Deus te chama pelo teu nome. Mas chegava dentro de casa, a família dava outro nome. Então a gente ficou assim... Tremendo, hein? Ficou muito difícil essa situação da gente lidar. Né? Temos tanta experiência assim. Eu pedindo a Deus, para Deus refazer, fazer a obra na vida daquele coração, que é uma alma preciosa para Deus. Sim, né? Claro. Mas tem coisa, pastor, que às vezes... por isso que através da família nós alcançamos muita coisa. Como o pastor falou, tudo começa por alguém, né? Mas o centro da família, o pai e a mãe,
é importante. Fundamental. Porque ganhamos muitas vidas ali que no começo a gente pregou o evangelho, a pessoa chegou na igreja, foi abraçada, mas quando volta para dentro do convívio do lar, é dentro do lar que a mente talvez do adolescente é bombardeada. Então, muitas pessoas se convertem lá na igreja com problemas de cigarro. Só que é uma dificuldade tremenda, porque a pessoa vem, ouve a palavra, entende aquilo dali, mas ela resolve largar o cigarro, resolve largar a droga, mas quando chega no ambiente da sua casa, ela vê aquela realidade. Mas Jesus já falou, né? Que os maiores problemas, seus inimigos, estariam dentro da sua casa. E é uma dificuldade. Quando nós enfrentamos, trazemos alguém assim, a gente se intensifica na oração pelaquela vida tão preciosa para Deus, né? E uma coisa que a gente tem aprendido também, que é entender que nós não somos super-heróis, né? E não teremos respostas para tudo. Não teremos. E uma coisa interessante a gente falar disso. Pastor é pastor. Pastor não... né? Podemos estudar psicologia, podemos, psicanálise, advogado, doutorado, mas a pessoa tem que saber que pastor é pastor. Se ela está em busca do evangelho, ela tem que olhar ali. Eu costumo dizer o seguinte, questões polêmicas a gente trata assim, ó, perguntar para a pessoa, você quer ser pastoreado? Exatamente. Porque é diferente a pessoa querer frequentar um local e querer ser pastoreado. Uhum. Então você evangeliza, ganha, vai consolidando a pessoa. Na consolidação você já sabe se a pessoa quer ou não quer. A gente prega o evangelho de Jesus, a gente prega dentro da Bíblia. E a Bíblia traz resposta para tudo que está aqui dentro. Pastor Marcos. Até para uma vida de finança, né? Fracassada, a Bíblia nos ensina como... Mas nem sempre, pastor Leonardo, desculpe interromper o senhor, nem sempre a pessoa quer, né, um pastor. Ela quer um lambedor de ferida, na verdade, né? Ela quer alguém para ficar ali, maravilhoso você é. Não, você é a melhor pessoa do mundo. Tá. Não, coitado de você. Às vezes o pastor está ali, né, usando a palavra de Deus que vai confrontar, que às vezes é o erro dela, é o pecado dela que está levando ela ao fracasso. É verdade. Né? Mas muitos aí estão concordando, por isso que agora você vê, né? Deixa o pastor falar. Pastor Marcos, é interessante porque lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, vai dizer que a igreja do Deus vivo, ela é coluna e baluarte da verdade. Amém. Então, o compromisso da igreja com a verdade. A igreja, ela está fundamentada na verdade. A verdade, ela é uma pessoa. E ela é Deus e ela é Cristo. A verdade é Cristo. Então, esse é o compromisso com a igreja. Amém. E a gente não tem que ser bonzinho, a gente tem que ter compromisso com a verdade. E é muito interessante porque Pedro um dia chega até Jesus e fala assim, Jesus, para com essa conversa, que você vai ter que morrer, que você vai morrer, para com essa conversa. E Jesus olha para a cara de Pedro e fala assim, Pedro, está repreendido, Satanás. Arreda-te de Por quê? Mas Pedro estava sendo bem intencionado. Pedro estava sendo bonzinho. Não, Jesus, vai morrer não, você não vai morrer em Jerusalém. Para com essa ideia de morrer, tira isso da sua cabeça. Ele estava sendo bonzinho, mas ele não estava sendo verdadeiro. Porque ele tinha que cumprir as escrituras sagradas. Cristo tinha que morrer. Então, às vezes, nós, pastores, nós queremos ser bonzinho. Tremendo. Porque a pessoa ela tem uma prática. Não estamos falando da pessoa, a gente tem que amar a pessoa. Mas estou falando de uma prática que, diante de Deus, Deus reprova. É verdade. Então, nós temos com amor, pregar o evangelho, ensinar a verdade e ter compromisso com a verdade. Agora nós estamos dispostos, né, a defender a verdade? Ou até onde é conveniente para nós? Até onde, sabe, essa verdade aí, sabe? Eu vou perder gente. Vou perder gente. Então a gente sabe que o mundo mudou, as coisas mudaram. Exatamente. Né? E qual é o posicionamento da igreja? Ela é baluarte da verdade. Ela defende a verdade. Então nosso compromisso é com a verdade. Então, o lugar de maior confronto nosso é dentro da igreja. Maravilha. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos chegando praticamente na reta final. Meu né? Deus. Passou rápido. E eu quero fazer mais uma pergunta que é comum, mas, por favor, a resposta bem rapidinho. Sim. Né? E em seguida a gente já vai entrando aí na nossa reta final, tá? Pra gente orar também, orar pelo pessoal que
tá acompanhando aqui o RamaCast, uma bênção. Para vocês, qual é o futuro da igreja? Para a gente finalizar aqui, qual é o futuro da igreja? Considere o aspecto da missão precípua de fazer missões de evangelização. Qual o futuro da igreja? Como vocês veem? Começar com o pastor Josué, que orou no início, a gente vai orar no término com o pastor Leonardo. Pastor, eu vejo o futuro da igreja um futuro brilhante, um futuro extraordinário, porque as portas do inferno não prevalecerão, nunca prevaleceram, né? O Coliseu não prevaleceu, né? Hitler não prevaleceu, nada prevaleceu, nada prevalecerá. O Império Romano não prevaleceu. Né? A igreja, ela vem arrebentando mesmo, como diz o louvor, né? Arrebentando com as portas do inferno. Então eu estou muito, apesar de todas essas doutrinas, essas falsas doutrinas, esses falsos doutrinadores que estão se levantando nos últimos dias, nos últimos tempos, e descaracterizando, né, a imagem da igreja, eu estou muito otimista com o mover do Espírito Santo no coração dos verdadeiros. Eu acredito que nesses últimos dias, no tempo do fim que nós estamos, nós vamos realmente completar a palavra de Deus, o Espírito Santo, e vamos mostrar que realmente para o mundo e toda a criação que realmente a igreja não fracassou, a igreja não falhou. Pelo contrário, a igreja venceu. Nós não vamos chegar no céu pedindo pelo amor de Deus, Senhor, nos salva, não. A igreja vai sair daqui com um aspecto de vencedora. Nós vamos entrar nas bodas do Cordeiro com aspecto de uma igreja que venceu. Amém. Venceu as falsas doutrinas, venceu o comunismo, venceu as nuvens, né, malignas dos demônios. Nós vamos chegar na glória, e eu acredito nesse futuro, no futuro que nós já estamos vivendo. Eu vejo isso com tudo isso que a gente falou aqui. E uma coisa interessante, que hoje nós estamos vendo um conflito muito grande de líderes se levantando contra líderes dentro da igreja. Exatamente. Líderes falando mal de líderes, ou seja, a igreja falando mal da igreja, mas a impressão e a sensação que eu tenho é exatamente essa, que a igreja de Cristo, nós vamos nos unir, pastor, ela sairá como vitoriosa. E eu acredito muito que até essas pessoas que estão caindo nessas fábulas, né, nessas falsas doutrinas, elas também se converterão ao verdadeiro evangelho. Eu acredito que até esses amigos pastores que estão no desespero de ter gente, de ter pessoas e causando esse dano, eu acredito que a salvação, a presença do Espírito Santo vai alcançar a vida deles. E nós, como pastores que estamos aqui, que fazemos parte desse contexto, que não nos arredamos da ação doutrina, não abandonamos a palavra, nós somos o exemplo. E vamos mostrar para esses caras aí também que há uma esperança para aquele que dobra o joelho, para aquele que ora, para aquele que pede a Deus a revelação do Espírito. Tem 7 mil, né? Então eu estou otimista nesse quesito, que essa galera do culto podcast aí, sei lá das quantas outras aí que você falou aí também. Não, deixa isso para lá. Eu acredito que bênção, que a estratégia seja válida para atrair, mas a igreja vai cair, essa igreja vai cair em si. E eles vão entender que é pela palavra, é Deus, pastor Marcos Paulo, pastor Leonardo, é o Espírito Santo que traz as vidas. Aleluia. Até a vontade, a Bíblia diz que a vontade, o desejo de adorar a Deus vem do próprio Espírito Santo. Então não vai ser uma estratégia humana, não vai ser uma luzinha na minha cabeça, um copinho d'água do lado que vai fazer as pessoas, não. E a novidade, não tem novidade, gente. Aqui tá aqui, o novo tá aqui, a Bíblia. Amém, glória a Deus. Você pregador mesmo. Se deixar, ele vai embora. Pastor Leonardo Salles, como você vê essa questão futuro da igreja? O futuro da igreja é maravilhoso. A igreja, ela continua sendo gloriosa. A igreja continua caminhando para a perfeição. Perfeito ainda não somos. Mas quando ele vier, seremos perfeitos igual ele é. Então, a igreja... Tem um povo ainda que não se corrompeu. Tem um povo ainda que anda na verdade. Tem um povo que tem sede de justiça. Tem um povo que está buscando. Tem um povo que está orando. Tem um povo que não negocia princípios. Tem esse povo.
E eu sou desse povo, eu faço parte desse povo, a minha casa. Às vezes nós esperamos um avivamento que vai vir no Brasil, deixa eu te falar. O avivamento, ele está dentro da minha casa. Eita. O avivamento está dentro da minha família, está na igreja que eu sirvo. Amém. Ali o avivamento está ali. Eu não vou ficar esperando um avivamento, alguém trazer um avivamento. Não, eu vou trazer o avivamento para minha família, para minha casa, para minha igreja. Nós carregamos esse Isso. Enquanto isso, o cara falando, eu fico me sentindo tanta porque o avivamento que eu acredito nesse tempo Isso. tem uma galera acreditando num avivamento Tem gente coletivo. pulando ali atrás, ó, falando mistério. Tem uma galera, pastor Leonardo, acreditando num avivamento coletivo, mas o avivamento que está previsto para nós é o avivamento de porta fechada dentro de um quarto, orando a Deus em lágrimas, se arrependendo, e clamando ao Senhor, querendo a presença de Deus. Calma aí, vamos lá. Mano, quem tá acompanhando a gente aí de longe, de perto, fique atento, caneta e papel na mão agora, a gente vai ter que cortar, não tem jeito. Mano, Só queria quero mandar levar esse pastor Josué lá na minha igreja ministrar. Vaso, rapidão, seu Instagram, seu telefone, seu contato, sinal de fumaça, como te acha? Como é que é o nome dos técnicos aqui? Patrick. Patrick, é pra olhar pra onde? Aquela câmera ali? Aqui, você aqui. Já deu pra entender que pra pregar no culto pet não chama o pastor Josué. Mas, né? Mas para levar o pastor Josué em sua igreja é simples, né? Nós não cobramos oferta, não pedimos água com gás, nem água de coco, né? É só convidar, seguir a gente lá na rede social, né? No Instagram, que é Muito bom. a plataforma que eu mais uso, pastor Josué, pr.Josué Ferreira, é só nos acionar lá. Né? Muito bom. Vou falar o telefone. Telefone. É 21 968 620616. Pronto, legal. Pastor Josué. Pastor Leonardo Salles, queridão, obrigado por ter vindo, muito Amém, obrigado, pastor. Foi uma bênção estar com você aqui, É um prazer. bater esse papo. Meu querido, fala aí suas redes sociais, sinal de fumaça, telefone, Bom, vamos lá. São muitas. Tem o Instagram da nossa igreja, que é Geração Eleita Barro Branco, né? Nós temos lá, e lá nós temos todas as informações, nós temos contato, mas eu vou deixar aqui o meu contato aqui, que eu mudei de número, né? Então, Meu Deus, olha aí, ó. o telefone é o 985427947. Como o pastor José falou, nós não cobramos nada, nós levamos a palavra de Cristo e nós amamos fazer isso, é o nosso compromisso, levar a palavra de Deus com toda a verdade. Amém? Então, obrigado pela oportunidade. Amém, tamo junto sempre, até depois do fim. Vamos lá, gente. Quero deixar com vocês aqui agora também o nosso contato, tá? Você vai pegando aí comigo. Pessoal que quiser adquirir o livro Frutos da Perseverança Quando Desistir Não é Opção, pode estar fazendo contato conosco, nosso Instagram aqui da comunidade Ramá, Ramá_Xerém. Pode ir para o YouTube, Comunidade Ramá Xerém, ou pelo Facebook Ramá Xerém. Vai nos achar nesses meios de contato aqui das redes sociais. Telefone, pastor, gostaria muito que você viesse aqui trazendo uma palavra. Olha, 21 é o DDD, 9 na frente, 81547342. Vou repetir, tá? 9 na frente. Primeiro, 21 é o DDD. 9 na frente, 81547342, tá bom? Vou ter o maior prazer de estar junto com você aí, participando do seu encontro, vai ser uma grande bênção. Querendo, faça esse contato, se puder, inscreva-se em nossas redes sociais, no YouTube e Ramá Xerém, vai ser uma grande bênção ter com você, tá? Estamos chegando ao final do nosso RamaCast, o nosso podcast da comunidade Ramá de Xerém, uma bênção. Glória Tenho a Deus. certeza que nós faremos parte da igreja esse tempo do fim que transformará, que vai trazer uma nova postura, um pensamento a respeito de Cristo, de servir, de ser útil ao reino. Sem mudar né? a Bíblia. Não precisa Sem mudar a achar Bíblia, não nada. precisa inventar o fogo, a pólvora. Misericórdia. Vamos obedecer a palavra de Deus, vamos amar o Senhor, vamos amar os irmãos. Servir é tudo. Servir é o que o nosso mestre nos ensinou, é servir. Então nós vamos encerrar aqui agora, primeiro agradecendo Pastor Josué, Pastor Leonardo, agradecendo você que esteve conosco até agora, Patrick na técnica, muito obrigado, meu mano, tamo junto. Obrigado, Jovassi vai estar aqui na próxima, não vai fugir, tá? Wendel,
Beijo, te amo em Jesus. O Wendel é meu sobrinho, para quem não sabe. Parece filho, né? É meu filho. Eu queria muito que ele fosse meu filho. Essa é a verdade, sabe? Eu já falei com a minha irmã, tomei ele de você, sempre que posso eu furto, ele fica comigo lá, uma grande bênção. Deus abençoe você, te dê uma semana aí de paz e prosperidade. O Senhor continue falando no seu coração. Quero deixar um versículo antes do pastor Leonardo orar. Creia na palavra de Deus. Apocalipse 21:4 diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Essa palavra me consola. Tremendo. Amém? Então vou pedir o pastor Leonardo para orar. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai eterno, em nome de Jesus, te glorificamos, Senhor, por esse momento que nós passamos aqui junto. Que o Senhor venha abençoar cada ouvinte, cada um que participou, Senhor, desse bate-papo. Eu creio que teu Espírito Santo, Senhor, ministrou o coração de muitos. O Senhor edificou a vida de muitos agora, Senhor. Abençoe, Senhor, a vida, Senhor, de cada um que está aqui. Muito obrigado por esse momento aqui. Que teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Amém e amém mesmo. Estamos chegando ao final. Deus abençoe você e saiba sempre, RamaCast, sempre do seu lado, trazendo aí para você um assunto que vai mexer com o teu coração e com a tua mente. Comunidade Ramá Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Ramá Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas. Comunidade Ramá